Muito bem, então abramos as nossas Bíblias no segundo menor livro do Velho Testamento. Então vamos lá, segundo menor livro do Velho Testamento. Vamos ver se nós mais ou menos sabemos. Já digo aí qual é o segundo menor livro do Velho Testamento. Vamos lá, vamos ver quem já encontrou o segundo menor livro do Velho Testamento. O livro tem apenas dois capítulos. É nesse livro que nós meditaremos. Eu vou dar uma dica para você, ele está perto de Mateus, tá? Não está muito longe de Mateus. É Velho Testamento, mas não está muito longe de Mateus. O livro é Ageu. Vamos lá, livro de Ageu, capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 13. Ageu, capítulo 1, versículo 13, 12 em diante, não 13, 12 a 15. Vamos lá, Ageu. Quem tiver com dificuldade, se vai em Mateus e dá uma marcha ré, fica pouquíssimas páginas para trás de Mateus, então é mais fácil ir em Mateus, dá uma pequena marcha ré, e aí você vai encontrar o Ageu ali bem pertinho, bem perto de Mateus. Então, capítulo 1, versículo 12 em diante. Eu vou ler um versículo, os irmãos leem outro. Uma leitura alternada. Eu leio um, os irmãos leem outro. O povo atende o Senhor. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do restante de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Agora, irmãos? Muito bem. Meus irmãos, esse texto certa vez já falei um pouquinho sobre esse texto, né? Mas nós podemos aprender mais coisas no mesmo texto. O livro de Ageu, o profeta Ageu, apesar de ter dois pequenos capítulos, é um livro extremamente importante do Velho Testamento. E ele é o primeiro livro escrito no chamado período pós-exílico. Para quem não entende isso, eu vou dar uma pequena explicada aqui para entender. Mas quando você está lendo o Velho Testamento, você encontra alguns profetas que Deus começa a levantar e falar assim: olha, vocês estão desobedecendo. E por vocês estarem desobedecendo, eu vou cumprir minha palavra, vou trazer um povo do norte, e esse povo vai vir e vai destruir, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E Deus começa a levantar certos profetas, como Isaías, fala algumas coisas. Jeremias fala muito ao povo, todos os dias, Jeremias falando que Deus traria juízo sobre o seu povo, porque eles estavam distantes do Senhor. Inclusive no capítulo 27 e 28 de Jeremias é muito claro em falar que Deus traria o Nabucodonosor e usaria ele como vara de disciplina. Mas o povão velho de Israel, principalmente a parte sul, o Judá, né? Não a parte norte já tinha sido levada faz tempo, a parte sul não levou a sério. Porque eles acabaram num período em que eles estavam vivendo, mas assim, a parte espiritual deles não era tão importante. E o povo, como não era tão importante, estavam caindo no pecado, viviam no pecado, iam lá e faziam um culto, mas um culto muito superficial, e não estavam muito preocupados com a parte espiritual. E eles achavam então, vejam bem, antes do exílio, eles achavam então que a vida deles daria certo, que a vida funcionaria sem Deus estar no centro, sem Deus ser o centro da vida do homem. Então, aquela geração antes do exílio, eles achavam que poderiam viver assim. Não, nós vivemos, temos um culto superficial, nós vamos lá, mas é só
da boca para fora, até Deus reclama por meio de alguns profetas do culto só de lábios, mas não com o coração. E eles foram vivendo, e Deus levantando os profetas para que os profetas falassem que Deus traria juízo sobre eles. E que uma vida assim não é uma vida que Deus queira dos seus filhos. É uma vida que nós cuidamos de todas as coisas, mas a parte espiritual não é o centro. Nós temos preocupações com tantas coisas, com a casa que estamos construindo, com o carro que estamos fazendo, com a faculdade que estamos fazendo, com isso, com aquilo, com aquele outro, mas a parte espiritual, ela não é o centro da própria vida. E Deus foi levantando os profetas avisando. Até que eles brincaram tanto que Deus trouxe Nabucodonosor. Nabucodonosor, para quem lê o livro de Jeremias e principalmente Lamentações, vê o que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor chegou em Jerusalém, destruiu. Houve mortes e mortes, estupros e violência e enforcamentos. E foi uma coisa terrível. O livro de Lamentações mostra isso. Uma coisa terrível. E então o povo de Judá, principalmente jovens, até jovens, foram levados para a Babilônia. É o chamado período exílico. É do exílio. Exílio significa que eles estão num outro lugar de maneira forçada. Período exílico. E eles são levados para o exílio. É nesse período que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego são levados. Onde Nabucodonosor ataca a Judá e destrói Judá, destrói o templo, leva uma massa de pessoas, leva um grupo muito grande de pessoas, e entre eles levam também o profeta Daniel, que foi bem jovem, talvez 13 ou 14 anos, foi levado para a Babilônia. E lá na Babilônia, que é o chamado período exílico, então eles ficam 70 anos na Babilônia. O período, Deus já havia dito, olha, vai ser 70 anos. Depois de 70 anos eu faço voltar. Jeremias profetizou. Então 70 anos foram se passando. Você vê o livro de Daniel, Daniel foi levado bem novo. O Daniel enfrenta os 70 anos na Babilônia, vivendo na Babilônia. Nós chamamos Daniel de um profeta exílico. Ele estava no exílio. Ele estava participando de todo o exílio. Então o profeta Daniel viu a destruição de Jerusalém, foi levado cativo, chegou e foi levado lá para a Babilônia, viveu os 70 anos e o Daniel ainda vive mais um tempinho ainda depois que vem o libertador, Dario chega, Ciro chega, ele ainda vive um tempinho depois. Então se você calcular 70 que ele ficou, mais os 13 e 14 que ele viu, 83, mais um tantinho, Daniel talvez tenha morrido com uns 90 anos, por aí 90 anos, mas ele foi levado, viu tudo aquilo. E quando chegou Ciro, chamado libertador, então Deus levantou um governante chamado Ciro, e Ciro acaba permitindo que o povo voltasse à terra. Acabou que ele permitiu que o povo saísse do exílio, e quem quisesse poderia voltar para a sua terra, para a Judá. Então o povo começa a voltar. E aqui nós temos o primeiro livro escrito pós-exílio, depois que eles estão voltando de 70 anos que ficaram lá presos na Babilônia. Essa história vai acontecer cerca de 520 anos antes de Cristo. 520 antes de Cristo. É mais ou menos quando acontece essa história aqui. Então eles voltam, o povo volta, mas quando eles começam a voltar, aqui vem alguns ensinamentos bíblicos. Quando eles começam a voltar, vejam bem, vamos imaginar aqui se fôssemos nós. Cada um tem sua casa, nós temos nossas casas aqui, e moramos, e alguns têm sua casa própria, outros não. Mas enfim, nós sofremos um ataque, fomos derrotados e fomos levados para muito longe. Vamos imaginar que fomos levados lá para a Argentina. E lá nós ficamos 70 anos. Alguns de nós iríamos morrer no exílio. Alguns de nós iríamos bater as botas lá. Mas alguns dos nossos filhos ainda iam chegar ainda muito idosos, mas ainda estão vivos. Então, num certo momento, o governante lá da Argentina disse, olha, agora vocês podem voltar. Mas quando voltaram para a sua própria terra, qual é a preocupação quando se volta para a sua própria terra? O que nós vamos nos preocupar quando estamos voltando agora para a nossa própria terra? Foram cerca de 70 anos exilados porque desobedeceram o Senhor. Mas agora que voltaram para a sua própria terra, qual vai ser o centro da nossa preocupação? E quando você lê o capítulo 1, do versículo 1 ao 11,
Você percebe qual foi a preocupação do povo quando estavam voltando lá do exílio? Porque Deus fala e Deus reclama. O que acontece? Quando eles voltaram do exílio, a grande preocupação deles foi suas próprias casas. As suas próprias casas. As suas próprias coisas. E não, vejam bem, aqui vem uma coisa importantíssima das Escrituras. Eles não deram valor para a parte espiritual como o centro. Então, quando eles voltarem e encontrar suas casas, algumas destruídas, algumas arrebentadas, algumas queimadas, o que eles fizeram? Eles se preocuparam principalmente em reconstruir suas próprias casas. Então, foi esse o foco deles. Mas se você olhar no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11, eles não deram o mesmo foco para a parte espiritual, para o centro, para o culto do povo de Judá. Eles tentaram voltar para Israel, voltar para Judá, mas na verdade voltaram, cada um começou a ajeitar sua casinha, começou a ajeitar, vamos imaginar, encontrou sua casa lá arrebentada, duas paredes, começou a construir sua própria, a reformar a parede, levantar os murinhos que tinham sido destruídos, passou 70 anos, aqui meu pai viveu, meu avô viveu, então eu vou arrumar. Mas o centro do culto, que era o essencial, o povo não estava dando a mesma atenção. Não estava dando o mesmo foco. Para eles, não parecia tão importante. Então, o que acontece? E notem, e quando eles fazem isso, vem a pergunta assim, o que acontece quando os filhos de Deus deixam o centro da sua vida de lado? O que acontece quando, por exemplo, os próprios filhos de Deus deixam o centro que é Deus e começam a preocupar-se com as suas próprias questões, suas próprias coisas? Mas Deus não é tão importante nas suas vidas. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos. No livro de Juízes. No livro de Juízes, Deus fazia o seguinte, Deus abençoava o povo prosperava, o povo desenvolvia, o povo plantava, o povo colhia, o povo, começou a crescer, desenvolver. Mas o texto de Juízes sempre fala isso. Quando o povo começava a desenvolver, começava a ir bem, começava a prosperar, o que eles faziam? Esqueciam-se do Senhor. Ou seja, Deus não é tão mais importante. Então, Ele não é mais o centro da minha vida. Não é mais o centro da minha vida. O que a Bíblia diz? Deus levantava um homem maligno, como um carrasco, como um homem tirano. Esse homem vinha, destruía, roubava, matava, fazia coisas terríveis e dominava às vezes por 8 anos, 10 anos, 20 anos e fazia o povo estar debaixo de jugo pesado. As coisas não iam mais bem. Por que Deus fazia isso? Pastor, por que Deus faz isso? Porque o povo estava esquecendo o Senhor. Estava deixando o Senhor, o centro do culto, de lado. Então, quando o povo no livro de Juízes faz, o que acontecia? O povo acabava pegando e nesses momentos acabavam orando, Senhor, nós estamos pecando contra Ti, nós estamos deixando o Senhor de lado. Então, nos perdoa, Senhor, nós vimos que nós demos bobeira, Senhor. E nós deixamos o Senhor de lado, nos perdoe, nós estamos arrependidos, e nós queremos Te adorar, nós queremos que o Senhor seja no centro da nossa vida, que o Senhor seja o primeiro e as demais coisas são acrescentadas. E o povo falava certas coisas lá. E o que Deus fazia? Deus sempre bondoso. Deus sempre bondoso, o que Deus fazia? Deus levantava um libertador. Sansão, por exemplo, nós conhecemos, Sansão é um libertador. Um libertador, Deus levanta Sansão com aquele poder enorme para ele libertar do jugo de que estavam lá. E Deus levantava um libertador, esse homem era levantado com coragem, ousadia, Gideão, o Baraque, o Sansão. Eles levantavam e batalhavam contra aqueles que estavam dominando e venciam e diziam, agora povo, agora nós vamos servir o Senhor e nós vamos ir bem, nós vamos prosperar e o povo voltava a ser o Senhor novamente. E quando o povo se voltava ao Senhor novamente como centro, o que Deus fazia? Começava novamente a abençoá-los. Novamente a abençoá-los. Então, quando eles colocavam Deus como centro, Deus abençoava o seu povo. Não é que nós devamos esperar, pastor, mas coisas materiais também. Deus cuida do seu povo. Mas Deus cuida do seu povo quando nós buscamos. Quando Ele é o centro da nossa vida. Então, sempre quando o povo se arrependia no livro de Juízes, o que acontece? Deus abençoava o seu povo, derramava bênção sobre eles, porque isso era daquilo que Ele havia falado em Deuteronômio. Se vocês me servirem, o que eu faço? Eu abençoo. Se vocês não me servirem, eu trago o jugo sobre vocês, o peso
sobre vocês. E sempre foi assim. Então esse povo que eu estou falando de Ageu, eles sabiam disso. Eles sabem que Deus eles servem. Eles sabem quem é o Deus a quem eles servem. A grande pergunta que se fazer é a seguinte: sempre quando as coisas não dão certo, é sinal da mão de Deus pesado sobre nós? Nem sempre. Nem sempre, mas às vezes sim. Mas isso pode acontecer para crentes? Pode. Para Deus corrigi-los. Porque nós muitas vezes não percebemos que existem casos que Deus pesou a mão sobre pessoas que eram, mas estavam, sabe, se desvirtuando do caminho. E Deus colocou a mão pesada para que os corrigisse. Israel, o Senhor fez isso inúmeras vezes. Mas algumas vezes não. Algumas vezes, por exemplo, no caso de Jó, havia um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas não livrou Jó de todo o sofrimento que Jó passou. Então, se alguém, até um dos amigos falou assim: Jó, provavelmente tu fez alguma coisa contra Deus, tu pecou, tu aprontou alguma, por isso tu está sofrendo assim. E o Jó falou assim: olha, me coloque diante de Deus e eu vou pelejar pela minha causa diante de Deus. Eu não fiz nada. E de fato, o Jó está dizendo a verdade, porque o Jó está dizendo assim: o que eu estou passando não é por causa dos meus pecados, não foi por coisas que eu fiz. E ele é verdadeiro. É verdadeiro. Porque certas coisas muitas vezes acontecem com os filhos de Deus que não são consequências de desobediência ou afastamento ou não querer saber do Senhor. Nós muitas vezes não entendemos por que acontece, mas acontece. A gente sabe que Deus está governando, Deus ampara, Deus cuida. Mas algumas vezes o Senhor coloca a sua vara da justiça para corrigir. Ou seja, as coisas começam a não dar certo porque Deus tem que colocar a sua vara da justiça para corrigir. É a mesmíssima coisa que um filho. Um filho que está lá, de certa forma, educado, mas aí o filho está bem educado e daqui a pouco o filho começa a ser deseducado, começa a ter a má educação. Um pai que é pai e um bom pai, o pai que é pai não fica assistindo: não, meu filho, tu está ficando mal educado, que legal, olha que bonito, que interessante, olha, tu está me desobedecendo, tu está... Nossa, que coisa interessante, maravilhosa. Não tinha feito até agora, mas achei interessante. Um pai que é pai não faz isso. Um pai que é pai, como diz o provérbio, baseado naquilo que Deus faz, ele pega a vara da disciplina. O provérbio só diz o seguinte: só não fustiga a criança até o ponto de matá-la. Mas deixar as perninhas ali com as marquinhas dos vergão dá. Mas isso aí... Olha... É o que o provérbio diz e é como Deus fez. Sempre bateu no seu povo para corrigir. Então, o que acontece? O pai vai pegar e dizer: tu está desobedecendo? Tu está pensando o quê? Pega a vara e dá umas lambadas. Para quê? Porque o pai que é pai não quer que o seu filho continue caminhando no erro. O pai que é pai, ele se preocupa que ele vê seu filho se desvirtuando e ele vai querer que o filho volte ao caminho correto. E ele vai corrigir a seu filho, muitas vezes usando a vara da disciplina. Até nós já comentamos isso, pais aqui, alguns pais dos irmãos tinham a sua vara de disciplina. Lá na minha terra é muito comum ter o chamado reio, o reio, um negocinho de bater em cavalo. Mas tinha lá na parede, assim, num preguinho, casa de madeira, tinha um reio ali, o reio, e aquele reio ali servia para dar umas lambadas. Tinha outros pais que usavam o chamado assim: olha, eu não sei quem é que me contou aí, contou aí, que aprontava, o pai disse: você vai lá escolher a vara, vai lá escolhe a vara que tu vai apanhar. E ela tinha que pegar a vara para apanhar. Para quê? Para ser corrigido. E o pai disse: tu vai apanhar por isso aqui, por aquilo ali. Para corrigir o filho. E nenhum dos filhos que foram corrigidos com vara acabaram morrendo. Alguns vão dar bons testemunhos que foram corrigidos, apanharam e foram muito bem educados. E na hora que precisou corrigir e trazer para o caminho correto, o pai fez muito bem de ser firme e não deixar se desviar. Então imagine Deus. Nesse povo que voltou agora no período do profeta Ageu, cerca de 520 a.C., se esse povo que voltou, agora voltou, estão cuidando de suas casas, estão tranquilão, estão indo até... não estão indo tão bem, né? Porque o texto vai dizer isso. Mas agora, sim, o centro do culto, que é Deus, não estão preocupados. E Deus começa a trabalhar para corrigi-los. Porque Deus não deseja que nós tenhamos uma vida e Ele não seja o centro.
que ele não seja o centro da nossa vida. Que nós nos preocupemos durante a semana toda correndo atrás de tantas coisas e nós não tenhamos o espaço para Deus. Então nós queremos que as coisas deem certo, buscamos as outras coisas, mas aquele que pode abençoar todas as coisas, nós não estamos preocupados. É como se nós invertêssemos, buscássemos todas as coisas e o reino de Deus fosse o último. Sendo que o Senhor ensinou a buscar e pôs primeiro em lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus vai cuidar e vai ajudar naquilo que é necessário. Por isso que no capítulo 1, Deus tinha falado por meio do profeta Ageu e tinha exortado o povo. Tinha exortado o povo porque eles estavam construindo, por exemplo, casas paineladas, casas até bem bonitinhas. Capítulo 1, versículo 4. A casa há tempo de habitares vós em casas paineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Sabe o que Deus está perguntando aqui? Tá certo, então, vocês se preocuparem com as casas de vocês, que vocês procuram fazer bem bonitas, maravilhosas, lindinhas, e a minha casa, que é a casa de culto, está em ruínas? Porque o templo não havia tido mesma importância para eles. Lembra que Nabucodonosor chegou e destruiu, até tem um salmo, Salmo 74. Nabucodonosor destruiu o templo, queimou as portas, arrebentou com tudo, levou os utensílios que o seu neto, eu preguei aqui, o seu neto numa festa, pega os utensílios e vai querer brincar com os utensílios. O Nabucodonosor tinha devastado. E quando esse povo, os descendentes do povo, alguns que até tinham saído ali, voltaram, a casa do Senhor ficou lá, de lado. Isso demonstra que o povo não dá importância para a parte espiritual. Não deu importância. E nós fazemos isso muitas vezes. Nós corremos atrás de semana, corre para lá, corre para cá, faz uma coisa, faz outra, e pensa nisso, pensa naquilo. Mas a parte espiritual, o que acontece, ela é deixada em último lugar. Note que geralmente o que nós fazemos? Nós levantamos, já saímos correndo com pressa, porque já estamos talvez atrasados, e corremos. Quando chega no final do dia, aí o que eu lembro? Eu lembro que eu tenho que fazer uma leitura da Bíblia, eu tenho que orar. E aí a gente vai lá, já está bastante cansado, correndo, cheio, cabeça cheia de coisas, o que a gente faz? Muitas vezes a gente pega e vai fazer a leitura da Bíblia naquela hora. Muito cansado, com sono. O que nós estamos demonstrando com isso? Para nós, a parte espiritual, ela é a última das nossas importâncias que nós damos. E ela é a última que muitas vezes nós começamos a ler, bate o sono. Muitas vezes nós começamos a orar, bate o sono. Ou seja, então nós deixamos ela por último, e quando chega ainda por último, ela ainda recebe uma atenção muito pequena. E quando as coisas começam a não funcionar, como estava acontecendo com esse povo, nós começamos a perguntar por quê? Deus, mas por que as coisas não estão indo tão bem? Por que as coisas não estão funcionando? Por que não estão funcionando? Porque muitas vezes Deus está, de fato, trabalhando para que nós sejamos corrigidos. Muitas vezes o Senhor está trabalhando para que nós voltemos ao chamado primeiro amor. Muitas vezes Ele, na sua bondade, Ele consegue trabalhar em nossas vidas para que as coisas não funcionem e nós possamos perceber. Porque Ele podia nos recolher em desobediência. Mas como são seus filhos, Ele é misericordioso. Perceba, Ele poderia recolher todo mundo aqui que não estava dando tanta importância para Ele. Mas Ele não fez isso, Ele começou a mostrar sinais de que Ele não estava satisfeito com aquele povo que tinha voltado e não estava dando importância. E Ele até diz, notem, versículo 5, ora, pois, assim do Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Por que considerai o vosso passado? Olhem para trás o que aconteceu. Lembre por que vocês foram para o exílio. Meditem. O que aconteceu? Para que eles pudessem entender. E notem que interessante, versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr num saquetel furado. Esse é um versículo que mostra que as coisas não estavam dando certo. Olha, vocês plantam muito, mas colhem pouco. Isso é muito interessante. Porque as promessas de Deuteronômio eram que se eles plantassem, se fossem obedientes, Deus abençoaria a plantação. Abençoaria a plantação deles. Se eles fossem obedientes, Deus cuidaria, abençoaria o seu povo. É curiosíssimo em povos, você estudar isso, em povos, períodos em que povos foram mais obedientes ao Senhor. Como
Deus foi um Deus que cuidou e deu uma maior bênção sobre aqueles povos. Né? Então você observa isso, curiosamente. Mas aqui nesse período de Ageu, o texto é o contrário. Diz, olha, vocês semeiam muito, mas colhem pouco. O que está acontecendo? Deus está perguntando aqui. O que está acontecendo? A mesma pergunta seria assim, olha, você trabalha que nem um cavalo. Me desculpe a expressão, mas é como dizem. Você trabalha que nem um cavalo, trabalha louco, 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 louco. Mas chega no final do mês, o que está acontecendo? Para onde que foi? E o senhor está perguntando aqui. E a resposta era que é como se dissipava aquele valor e não mudava nada. Então, essa correria toda, trabalhando que nem um louco e não dando certo, por que está acontecendo isso? E o Senhor diz aqui, vocês estão semeando muito e colhendo pouco, vocês bebem, mas não se fartam, vocês, as vestes de vocês, e outra, vocês recebem salário para pô-lo num saquetel furado. Um saquetel furado. Sabe qual é a importância dos valores que nós ganhamos? Quanto nós ganhamos por mês? Cada um de nós ganha por mês. Eu nunca fui assim, nunca tive um salário grande. Meu salário sempre foi aquele salário, desde a época que era professor até agora, sempre foi salário de que trabalhava o mês inteiro, chega no final do mês, você recebe, vai tudo. Vai tudo e ainda falta. Ainda falta contas que você tem que ir pagando, renegociando e tudo mais. É o terror. Você vê assim, não é um salário que você pega e diga assim, eu vou receber 50 mil esse mês, eu só tenho 10 de dívida, vai sobrar 40. O que eu vou fazer com 40? Não, eu tenho que perguntar o que você vai fazer. Mas é interessante o texto, porque o texto diz o seguinte, vocês trabalham e colocam como se fosse para colocar no saquetel furado. Qual é a ideia aqui? Vocês trabalham e parece que o dinheiro assim, se vai embora. E no caso aqui do profeta Ageu, e vale para nós em pensarmos e meditarmos, porque isso é uma coisa que nós devemos, a aplicação disso, nós devemos refletir sobre a nossa vida. Se ela não está da mesma maneira, e se não é as mesmas razões. Porque aqui a grande questão é que eles estavam deixando o centro da vida deles, que era Deus, de lado, para correr atrás de todas as outras coisas. As coisas não estavam funcionando. Elas não estavam indo bem. Trabalhavam e não funcionava. Ou seja, maquinava planos, planejava, ia, trabalhava, fazia, mas não funcionava. No final acabava não funcionando. E Deus está dizendo aqui para eles que isso está acontecendo por quê? Porque Ele não está permitindo que eles sejam abençoados. Para que eles entendam o que Ele quer, que eles busquem a Ele primeiro, para que Ele abençoe eles. E nós, muitas vezes fazemos isso. Muitas vezes nós corremos achando que as coisas são feitas pelas nossas próprias forças, dos nossos próprios, nossa própria exercício, né? Nós achamos que vamos levantar cedo, vamos trabalhar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, as coisas vão dar certo. E na maioria das vezes nós nos frustramos, porque nós às vezes fazemos tanta coisa e no final a gente vê que não funcionou. Uma vez eu tenho um primo muito chegado, né? E daí ele pegou e eles que planejaram plantar pipinal para vender pepininho em conserva. Eles que começaram, no começo estavam todo empolgado e para plantar pepino e foram e fizeram a plantação de pepino. Ele e o sogro dele, o sogro dele fez uma plantação de pepino e foram. E todo dia iam. Esse Edinho do céu, ele me chama de Edinho do céu. Que coisa terrível. Se passava colhendo outro dia, os pepinos parece que já estavam tudo de novo lá. E nós tínhamos que passar colhendo, e colhemos. Quando chegamos no fim, sabe o que aconteceu? O lucro que nós gastamos e que foi colhido, praticamente um anulou o outro. Ou seja, trabalhando meses e no final, o que aconteceu? Anulou uma coisa, anulou outra. Não estou dizendo que aqui é o caso, mas que eu estou dizendo que Deus pode fazer isso em sinal de que Ele quer que nós tenhamos Ele em primeiro lugar. Que Ele seja a essência da nossa vida, a essência do nosso dia a dia. Que nós, por exemplo, levantemos, em vez de deixar por último, nós façamos orações. Senhor, hoje eu estou indo trabalhar, todas as coisas são abençoadas por Ti, Tu és o meu Deus, Tu és o Deus que abençoa, o Deus que não abençoa, é o Deus que pode abrir portas, fechar portas. Então, cuida do meu dia, Senhor, abençoa o meu trabalho. Você fazer uma meditação nas Escrituras, você buscar Ele essencialmente como teu Deus. E pedir que aquele dia seja diferente. E pedir que seja um dia abençoado. E pedir que o saquetel no final do mês não seja furado.
e pedir que o Senhor o abençoe para que as coisas não sejam assim. Mas o que acontece para nós caminharmos para chegarmos ao fim? Então Deus falou com o povo, disse, olha, vocês estão fazendo isso, as coisas não estão funcionando. Inúmeras vezes, você vai ler, não vou aqui falar de todas, mas inúmeras vezes em Israel aconteceu isso. As coisas não deram certo porque Deus não estava fazendo as coisas dar certo. Como eu disse, nem sempre são sinais de juízo, a gente chama de juízos temporários, mas às vezes são. Pastor, por que não está dando certo? Eu já tive que dizer, olha, alguns conselhos, olha, tu está prestando atenção no que está fazendo? Tu presta atenção no que está fazendo? Olha como é que está a tua vida. Dá uma medida na tua vida. O que se faz com ela na tua vida? Ou se por acaso Deus é a essência na tua vida? Ah, pastor, claro que ele é tudo para mim. Mentira. Mentira, porque é da boca para fora. Porque se fosse a essência na tua vida, o que acontece? Você pegaria a tua Bíblia, leria a tua Bíblia, faria meditações, oraria com o Senhor, os exercícios espirituais como o povo de Deus procuraria fazê-lo. Procuraria desenvolver. Mas não faz. Só diz que Deus é a essência, é o centro da vida da boca para fora. É só como uma palavra de afirmação positiva, mas não é na verdade. Se fosse, seria diferente. Mas quando você começa a colocar Deus em primeiro lugar, as outras coisas começam a acrescentar. Ou seja, as coisas que não estão dando certo, Deus começa a abençoar. Começa a fazer se desenvolverem. Se pega aqui nota que interessante. Claro que isso aqui é um estudo sociológico. Mas você pega as chamadas Américas. As chamadas Américas. Quais são os países mais desenvolvidos chamados Américas? Você sabe quais são os países mais desenvolvidos chamados Américas? Os 2 países mais desenvolvidos das Américas? Você vai ver que é Estados Unidos e Canadá. E aí você vai perceber uma coisa curiosa. Quem tem mais raiz protestante nas Américas? Esses 2 países. Canadá tem menos, mas ainda tem. Os Estados Unidos tem raiz protestantes. Foi o país que mais desenvolveu das Américas. Foram países que tiveram uma raiz mais próxima de estarem servindo o Senhor e levando a sério o Senhor. Tanto é que em fundações de universidades, até o Rafa mencionou aqui, fundações de universidades, na questão da constituição deles, na questão do culto deles, na questão de muitas coisas, se percebe que eles levavam a sério. Até na nota de dólar. Olha uma coisa que está escrita na nota de dólar. Deus seja louvado. Até está na do real também, que é copiado da nota de dólar. Deus seja louvado. Por quê? Por causa de uma raiz de entender que Deus deveria ser o centro do início da nação. Então, prosperaram, enquanto outros povos que não estavam muito aí. Você vê que, veja o brasileiro. Quem é o centro do povo brasileiro? E a gente caminhando, então Deus falou, o profeta diz o texto, então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, eu estou lendo 12, filho de Josadac, um sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. O povo, quando escutou isso, o povo refletiu. Porque uma coisa é você pregar para a pessoa e falar, olha, tua vida por acaso não pode estar distante do Senhor, porque tu não está dando muita atenção para Ele. E exortar a pessoa e falar para ela, olha, por acaso as coisas não estão funcionando, porque talvez você não esteja levando Deus a sério, e talvez Deus esteja colocando uma vara de disciplina na tua vida. E a pessoa, não tô nem aí, tô nem preocupado. Tu tá falando isso aí, mas tu não conhece a minha vida. E outra coisa é a pessoa escutar aquilo e temer, como ela diz aqui, que todo mundo temeu. Todo mundo, quando o profeta falou, o povo disse, opa, peraí. Nós estamos, então, o que está acontecendo conosco é o Senhor, o profeta diz, é o Senhor. Vocês estão semeando muito e colhendo pouco, porque é o Senhor diz que Ele não está abençoando. Vocês estão recebendo salário e colocando salário num saquetel furado, ou seja, parece um bolso furado. Vocês perdem, acabam perdendo. Eu fui comprar um negocinho lá no material de construção, aí estava pagando, um negócio, comprei, quando eu olhei no chão, R$180. R$180 no chão. Aí peguei, estava meio emboladinho assim, você viu que era um dinheiro que estava embolado, R$180. Peguei, e daí eu estava precisando de dinheiro, esse mês foi um mês terrível. Eu poderia pensar assim, R$180, Deus providenciou para me pegar, né? Então,
Mas daí me bateu a consciência, a consciência me bateu, porque se falta para mim, imagina pro outro que perdeu, né? Aí peguei o dinheiro, falei assim pro cara que tava atendendo, assim, ó, alguém derrubou aqui, tava aqui no chão, aqui, eu peguei aqui, dei para ele pegou na hora, pegou um papelzinho branco, grampeou, colocou o dinheiro dentro, e grampeou e deixou ali, escreveu o negócio, deixou ali. Aí essa semana eu voltei lá, que a mulher, foi uma mulher. Aí eu perguntei para ele, comprei mais um negócio. Aí perguntei para ele, por acaso alguém veio buscar? Veio. Era uma senhora. Ah, e aí o que nós fizemos? Nós fomos olhar na câmera e dava para pegar bem nítido. Ela foi puxar um papel do bolso e o dinheiro caiu. E aí ela veio aqui depois procurar o dinheiro, veio desesperada procurar o dinheiro. E agradeceu muito, muito mesmo por ter guardado o dinheiro para ela. E eu fiquei feliz com aquilo. Porque eu imagino que você ganhar alguma coisa que você trabalha o mês inteiro para você ganhar e depois você perder 180 pila, mas para ela, o que ela ia ter que pagar aqueles 180 pila? A água? A luz? Mas aqui o senhor está falando isso, que praticamente é uma ideia assim, vocês trabalham, colocam e como não sabe que tem o furado. Não, vocês não conseguem produzir nada, não está acontecendo nada, não muda nada, porque vocês não estão colocando a mim como centro da sua vida. E quando o Senhor falou, então o povo atendeu, temeu o Senhor, temeu de assim, peraí, essa mensagem é para nós, nós estamos aqui entendendo que é para a minha vida, é para a minha vida, é para o meu dia a dia. E o povo temeu. E aí o texto diz, no versículo 13, então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Veja como Deus é bom. Porque quando Ageu falou como representante do Senhor, o Senhor disse, eu sou com vocês. Olha que coisa maravilhosa, Deus, aqui. Deus poderia dizer assim, tá vendo? Eu falei, agora também não quero mais saber de vocês. Deus falou assim, não, eu sou com vocês. Apesar de vocês estarem fazendo isso, não me colocarem como um centro, eu sou com vocês. Isso aqui é algo que emociona, assim, Deus trabalhar dessa maneira. Deus poderia dar um chute no povo. Mas Deus fala assim, mas eu sou com vocês. Eu sou com vocês. Porque, veja bem, foi um Deus que libertou esse povo lá do cativeiro. Foi um Deus que retirou aquele povo de 70 anos e trouxe para a terra. Deus que levantou Ciro, tocou no coração de Ciro para o Ciro libertá-los, deixá-los voltar. Deus ama esse povo. E mesmo o povo assim sendo relaxado com ele, na hora que o profeta falou e o povo temeu, o Senhor disse, eu sou com vocês. Eu sou com vocês. Porque quando o povo de Deus tem um arrependimento, nós podemos assim pecar por um ano inteiro. Não estou dizendo que um crente fica pecando por um ano inteiro, mas o que eu estou dizendo é que quando alguém de fato se arrepende, reflete na sua vida e busca o Senhor nunca vira as costas. O Senhor sempre foi bondoso de responder, sempre foi bondoso de falar que Ele é presente na vida. E Ele tem prazer em ser o Deus do seu povo. Talvez o maior exemplo disso seja o profeta Oséias. Já usei esses dias de ilustração. Mas um profeta Oséias, Deus disse assim para Oséias, vai tomar uma mulher de prostituições e você vai se casar com ela. E Oséias é literal isso, não é figurado. Deus mandou o profeta ir e se casar com uma mulher de prostituições, ou seja, uma prostituta. E Oséias vai e se casa com uma prostituta. Resultado, passou alguns dias, a prostituta foi trair Oséias, o profeta. Aí o Senhor fala com Oséias, o que Deus diz para Oséias? Vai e a ama. Vai e a ama. Sabe o que quer dizer isso para um homem que foi traído da sua esposa? Ele olhar para ela e mesmo assim amá-la? Ela vai, faz a mesma coisa, trai novamente, o Senhor diz, vai e a ama. Se não me engano, são 3 vezes. Vai e a ama. E quando o Senhor chega na última vez, o Senhor disse, assim é meu povo. Assim é o meu povo. Porque eles vão, se prostituem com outros deuses, me abandonam, me deixam, não me amam, vão lá, se prostituem com outros deuses, mas quando eles se voltam para mim, o que eu faço? Eu os amo. Eu os amo. Esse é Deus. Deus é capaz de amar o seu povo, muitas vezes assim, que não colocou como centro, mas quando temeu, o Senhor disse, eu sou com vocês, e muito mais do que Ele vai fazer agora. Versículo 14 e 15 para nós finalizarmos. Aí o texto diz,
o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Vejam, mesmo eles temendo, mesmo eles respondendo a vosso Senhor, o que o texto vai nos mostrar? Que Deus precisou despertar o espírito deles. Ou seja, note como isso é uma dificuldade. Não existe, se você observar como é difícil, alguém pode dizer, não, pastor, é muito fácil. Ah, é fácil. Me conta, é fácil você pegar a Bíblia e ler todos os dias? É fácil orar todos os dias? É fácil, por exemplo, você jejuar, conseguir fazer jejum? Assim, no meio presbiteriano, assim, consegue fazer jejum? Assim, vamos fazer um jejum? Assim, umas semanas, todo ano fazer assim, vários jejuns, é fácil fazer jejum? Ah, eu vou fazer o jejum. Meia hora depois está com a barriga, parece que está morrendo de fome. Meia hora depois. Ah, eu acho que eu vou deixar para a semana que vem esse jejum. Não estou me sentindo bem hoje, estou meio fraco, estou meio amarelo, que vou deixar para a semana que vem. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil manter uma constância com as escrituras, lendo. Não é fácil manter uma vida de oração. Não é fácil fazer jejum. Não é fácil a chamada disciplina das coisas espirituais. Por que não é fácil? Porque isso é uma coisa que Deus precisa nos ajudar. Pelas nossas próprias forças, nós somos aquela pessoa que desanima rápido e fácil. Nós somos aquela pessoa que diz, agora esse ano eu vou ler a Bíblia, 1º de janeiro. 1º de janeiro, agora eu vou começar diferente. Vou ler a Bíblia, esse ano vai ser um ano diferente. 2 dias depois, já está falhando a leitura. E daí, 1 mês depois, já está 40 capítulos atrasado já. Cadê o fortão que ia ler a Bíblia até o final do ano e estava bem? E nós somos assim. Nós fazemos propósito e diz que vamos fazer, mas nós estamos baseados na nossa própria força, no nosso próprio ânimo. Aqui o texto diz diferente, o povo temeu, mas o que é necessário? O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, ou seja, foi Deus quem teve que despertar o espírito dele para mudar. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram a trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ou seja, agora o centro, eles se preocuparam com o centro, que é o culto, porque aqui a casa do Senhor é o centro da vida deles. Israel deveria ter, a gente chama de teocracia, uma teocracia em que Deus é o centro do nosso país. Vamos imaginar, se o Brasil fosse uma teocracia, não seria o presidente que manda. Quem manda é o Deus, então nós temos que responder a Deus. Às vezes Deus tinha seu representante, que era o rei, tinha o juiz, mas Deus tinha seu representante. Mas quem manda nesse país é Deus. Além de Israel, o único país que se aproximou disso foi a Suíça. A Suíça no período de Calvino. E praticamente se assemelhou muito a uma teocracia, onde todas as leis que eram formuladas, eram pensadas à luz das Escrituras. À luz das Escrituras. Então, e nesse momento você percebe que Deus, sendo aquele que deve ser o centro de uma nação, porque vejam bem, Ele é dono de nós, foi Ele quem criou, Ele que nos dá tudo, Ele que faz tudo, por que Ele não é o centro? Nós dependemos dele para chuva, para vento, para água, para tudo, para sol, para tudo. Então por que Ele não é o Senhor das nações? Como diz o Salmo, bendito é a nação cujo Senhor é o Deus dela. Mas as nações não querem saber do Senhor. Elas querem viver sem Deus como centro. E aqui o Senhor então desperta o espírito de todo mundo. De todo mundo, desde o representante civil, o representante religioso e também todo o povo. E o que o povo faz? Agora que o Senhor despertou, o povo se apega a se preocupar com as coisas espirituais. O que é isso no vocabulário da igreja? Isso é avivamento. Aqui você não percebe porque não diz assim, 5 mil se converter, 10 mil chegaram. Mas isso aqui é um avivamento no período de Ageu. Ou seja, o povo está desanimado, não quer saber de nada. O Senhor vai, toca, levanta o profeta fala, o povo responde, o povo teme, o Senhor desperta o espírito e o povo começa a trabalhar nas coisas espirituais, se importar com as coisas espirituais. Isso é um avivamento. Os avivamentos não aconteceram porque o povo era mais animado. Os avivamentos aconteceram porque Deus despertou o povo daquele período. Quando Deus desperta o seu povo então vai e apega-se à obra espiritual. Aqui, no caso, a reconstrução do templo. Foi um templo mais simples, está no capítulo 2, um templo mais simples,
muito menor do que o outro, não tinha a riqueza do primeiro templo de Salomão, não tinha a riqueza, a opulência, o tamanho, foi um templo menor, um templo, sabe? Mas o povo começou a reconstruir o templo. Mas aqui ele diz que a glória do segundo templo seria maior do que do primeiro. Então, aqui com o povo reconstruindo. E assim, irmãos, nós fechamos nesta noite. Eu quero fechar com algumas coisas importantes para o nosso meio. Como eu tenho dito, hoje manter uma igreja minimamente bíblica é uma grande dificuldade. Minimamente bíblica. O que eu estou falando é exatamente disso, assim, a gente vir aqui explicar, mesmo que seja limitado, não seja tão profundo, mas é muito difícil. E você não só mantê-la, mas mantê-la pelos anos que vão vir. Hoje é uma enorme dificuldade, e principalmente uma enorme dificuldade na região sul, como eu tenho comentado com vocês. Na região sul, está para nascer assim, alguém que diga, não, pastor, em tal lugar foi muito fácil, muito tranquilo. É muito tranquilo. Não é tranquilo, é muito dificultoso. Mas uma coisa nós sabemos, que quem conduz sua obra, quem pode despertar, quem pode trabalhar no meio do seu povo é o nosso Deus. Nós temos pessoas na igreja aqui, nós temos muitas pessoas extremamente capacitadas. Extremamente capacitadas. Capacitadas para todas as coisas. Para todas as coisas. Tanto para poder colaborar no ensino, poder colaborar na música, poder colaborar com o trabalho com as crianças, em outros trabalhos, em desenvolvimento para nós podermos estabelecer uma igreja. Mas uma coisa eu sei, Deus precisa despertar o espírito do povo. Precisa nos trabalhar no nosso coração. Essa semana eu passei a semana inteira não posso dizer, mas passei uns bons dias pensando como é que nós vamos fazer para alcançar o outro valor, para comprar o outro terreno. São 160 mil. 160. Então, do outro nós já temos 160 e poucos mil. 160, está beirando 165 já, eu acho. 165 do outro. Mas tem mais um para comprar. Aí eu bati na porta, né? Comecei a bater na porta. Eu sou um batedor de porta, né? Bati na porta, mandei um WhatsApp para alguém importante. Só, olha, assim, fulano, assim, nós estamos aqui. Mandei um monte de áudio, assim, na esperança que Deus comovesse o coração dele e ele respondesse, né? Alguém importante da igreja presbiteriana. Né? Ele me mandou uma mensagem bem curta, assim, olha, infelizmente nós não conseguimos ajudar igrejas no caso que vocês estão. A nossa diretriz não ajuda. Porque eles não ajudam igrejas que já têm uma igreja na cidade. Ou seja, a Criciúma está ali no centro, não vão nos ajudar. Então, ok, é a diretriz daquela lei. Aí mandei uma mensagem para um amigo meu que está lá em Patrocínio, onde fica o presidente da igreja, o reverendo Roberto. Disse, olha, eu quero falar com o reverendo Roberto. Organizem um horário para ir falar com ele, que não o chefão. Ele não disse chefão porque a nossa igreja ela não funciona assim. Mas daí ele pediu para mim ligar. Disse, não quero ligar sem marcar com eles. Então liga para a secretaria e você fala com ele aí durante a semana. Aí, amanhã eu vou ligar para a secretaria, marcar um horário e vou conversar com ele. Reverendo, nosso caso é assim, ó, nós estamos aqui, o trabalho é assim. Nos ajuda. O que nós podemos fazer para ajudar? Para que ele possa procurar desenvolver. Se não der certo, Deus o sabe. Deus aqui é dono da sua obra. Mas se Deus quiser fazer prosperar a sua obra, ele vai fazer despertar o povo. Vai despertar. Mas aí já estou contando conversei com alguns irmãos, entre eles o Moisés, só Moisés. E se não fizer isso, tu ajuda aí a vender um tanto de coisa por mês aí, mas não sei qual é a resposta, não abrir ainda o áudio dele, né? Agora ele tá pego, porque se ele disse não, ele tá pego aqui, ó. Vai pedir para ele, é um baita do vendedor, pedi para outros irmãos também, pedi para Ana, mandei um áudio para Ana, disse, Ana, se não fizesse isso sim, ajudasse, colaborasse aí, o que você acha? Esse pastor não, tal coisa não posso. E vou conversar com cada um, para que a gente consiga levantar recursos. Recursos de cada um que pode colaborar na sua área, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, e a gente vai levantando recursos. Eu sempre digo para a Denise assim, se a gente tem lá os 160, é 160, mas se a gente arrumar 1000, já caiu. Já não é mais aquele tanto. Eu sempre penso assim. E a gente vai batalhando até que nós possamos
ir à frente. Não somente com o estabelecimento da igreja, mas também com o estabelecimento da igreja espiritualmente, com o povo bem estabelecido, cultuando o Senhor e bendizendo o Senhor. Vamos confiar no Senhor, que Ele desperta o espírito do seu povo. Ele que exorta o seu povo, Ele quem fala com o seu povo, Ele é cuidadoso, misericordioso. Foi aqui longânimo em levantar o profeta, exortar o povo temeu, Ele esteve com eles e despertou o povo ali. Nós também com os irmãos aqui. Antes de orar, eu quero agradecer muito também aos irmãos que têm, aos novos dizimistas. Nós estamos tendo novos dizimistas. Isso é muito importante para o caixa da igreja. Nosso caixa é um caixinha assim que, é um caixinho que sempre você vai ver que ele sempre está sempre no limite. Tipo, no mês que vem. No mês que vem nós temos 3.000 e pouco. 3.000 e pouco, por enquanto. Já entrou os dias desse mês, não sei se vai mais entrar mais algum, mas 3.000 e pouco. Nós temos várias contas para pagar. Lá em casa eu já falei para a Denise lá essa semana, assim, Denise, eu acho que nós vamos entrar num tempo de turbulência. Prepara as coisas aí. Porque eu visualizo lá na frente. E sei que isso pode ser um momento de provação. Eu entendo isso como um momento de provação. Eu não entendo que eu deva sempre ter uma coisa sempre dando certo, sempre positivo, sempre um caixa bem. Eu entendo que eu preciso passar por momentos como, principalmente como uma liderança, em momentos que nós estamos bem, mas também fazer como Paulo, em momentos que nós não estamos bem, também passar confiando no Senhor. Então, lá em casa, nós estamos começando a nos preparar para momentos de turbulência, porque as primeiras coisas que eu vou fazer é dizer, olha, vamos pagar as contas da igreja. A igreja não vai ficar sem pagar as contas dela. Então, paga as contas dela e o que a gente precisar, depois a gente vai ver o que é possível fazer. Se não for possível, a gente se vira. A gente não morreu até agora. Deus não vai deixar a gente padecer desse momento amíngua. Mas a obra do Senhor vai prosperar. Ela vai à frente porque o Senhor é bondoso, misericordioso e sempre desperta o seu povo. Vamos curvar nas cabeças, vamos agradecer ao Senhor, mais uma vez juntos. Vamos agradecer muito ao bom Deus, que é sempre bondoso para com o seu povo. Ó Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado porque o Senhor tem os caminhos da providência. Em todos os seus caminhos são maravilhosos e surpreendentes, Pai, porque muitas vezes, de onde nós não esperamos, o Senhor move o seu braço poderoso para nos ajudar. E nós pedimos, Senhor, muito em nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude como igreja. Não somente para nós comprarmos um terreno, mas acima de tudo para que o teu povo seja despertado e reanimado, Pai, para que entendam a importância de termos uma igreja madura, estabelecida, e que cada um aqui seja parte do corpo, ajudando naquilo que o Senhor o chamou, ajudando o Senhor naquilo que cada um é capaz, conforme o que o teu Espírito dá a cada um em particular, Pai. O Senhor nos abençoa, nos ajuda, não faz com que nós possamos perder a fé, Pai, ou desanimar na fé, mas nos despertar, para que nós possamos passar por momentos bons, mas também por momentos difíceis, sempre confiando no teu Filho Jesus Cristo. O Senhor conhece cada um dessa igreja, conhece aqueles que têm seus problemas, suas angústias, aqueles que choram, ó Pai, aqueles que estão, Senhor, desanimados, mas o Senhor é um Deus, como nós lemos em Ageu, que desperta o Espírito do teu povo. Por isso nos ajuda, Senhor. Nós oramos essa noite muito agradecidos a Ti, em nome do teu Filho Jesus. Amém.